Olá a todos, sou professora Poli. Hoje falaremos um pouco sobre os avanços advindos dessas pesquisas a partir do pensamento de Magda Soares. A autora Magda Soares, na verdade a pesquisadora, a professora, a conceituar Magda Soares também requer um repertório amplo. Trabalhou como professora na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje já é emérita, ou seja, aposentada, já está na casa dos 80, ela tem já 86 anos, mas ainda participa de muitas palestras, seminários e também em Minas Gerais possui um projeto de alfabetização, em que acompanha professores iniciantes em escolas municipais da educação básica. Tudo isso mostra a jovialidade da autora e ainda a importância da sua linha de pensamento. Ela já escreveu mais de 40 livros e participou realmente das mudanças que existiram em todo o processo de encarar a alfabetização, a leitura e a escrita nas últimas décadas. É importante dar relevância também ao fato de que Magda Soares, como também outros pensadores nacionais da área, como Ana Teberoski, Emília Ferreiro, Angela Kleiman e Luiz Carlos Marcuski, todos eles produziram as suas linhas de pensamento amparados no espaço universitário, o que demonstra a importância dessas instituições para a discussão de ideias e para o avanço no campo educacional. Falar de Magda Soares é impossível sem citar o fato de que ela é reconhecidamente uma das principais pesquisadoras no campo da alfabetização. A Magda Soares é importante nesse campo porque ela pensa além de qualquer método, Durante muitos anos, a alfabetização no Brasil, ela serviu, na verdade, como um campo de guerra ideológico, Havia alguns métodos, assim, na verdade não havia, eles existem, que podem se dividir em sintéticos e analíticos. Há também uma outra tendência que é o método construtivista. E durante, muito tempo, e na verdade talvez isso ainda exista, havia uma guerra em relação a qual o melhor método de alfabetização para conduzir a criança à leitura e à escrita. Essa guerra existiu em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, em que as pessoas de campo mais conservador preferiam os métodos baseados no fonema, o método fônico, e as pessoas de um campo um pouco mais progressistas citavam o método construtivista como o ideal. A Magda Soares, ela parte do pensamento científico, não do pensamento ideológico, para afirmar que há pesquisas que comprovam não ser necessário optar nem por um método e nem por outro. Uma vez que é importante, sim, a consciência fonológica, a consciência de que a cada grafema, letra, corresponde um som para a aprendizagem da leitura e da escrita, e então, sim, é necessário a aprendizagem do método fônico. Ele até facilita, ele abrevia a aprendizagem da escrita. E também ela compreende, sim, que alfabetizar-se não é somente ler uma palavra, expressá-la oralmente, mas sim compreender os seus sentidos e entender que ela faz parte de um texto, e que ela só tem sentido realmente se ela fizer parte de um texto. Por isso, qual método usar, segundo Magda Soares, para a alfabetização de uma criança? Todos, O professor ele pode abrir mão, utilizar todo e qualquer caminho que leve a criança a essa aprendizagem. Então, a Magda Soares ela é importante porque ela supera essa visão atrasada de que é necessário um único método para conduzir alguém ao conhecimento da leitura e da escrita. Só que a Magda Soares ela não é importante só por isso, mesmo porque essa visão dela é a visão de muitos outros. Por que eu trouxe Magda Soares, então? Eu trouxe Magda Soares porque ela traz para o Brasil, por meio das pesquisas que ela desenvolve na UFMG, a ideia do letramento, E é nesse sentido que a Magda Soares se destaca mais. Uma vez que ela trabalha não só no campo da alfabetização, mas também no campo do letramento, e esse
estudo do letramento é muito importante para a ideia da leitura. O que é o letramento? Bom, o letramento ele está, segundo Magda Soares, muito além da alfabetização. A alfabetização ela se refere ao domínio da língua e da escrita, na verdade, né? Da escrita no sentido de domínio do grafema e do fonema. Agora, o letramento ele é um conceito muito mais amplo, porque ele está relacionado à ideia não só de reconhecer um sistema linguístico e conseguir dominá-lo a ponto de transcrevê-lo num papel. O letramento está no sentido de que realmente estará alfabetizado, realmente será dono da cultura escrita aquele que, de posse dos recursos da alfabetização, conseguir, por meio dela, produzir textos variados em inúmeros gêneros. Do mesmo modo, funciona a leitura, né? Só será leitor realmente aquele não só que decodifica e lê em voz alta um texto, mas aquele que compreende o que está lendo e que também consegue ler inúmeros gêneros e reconhecer o que esses gêneros querem informar, né? Ou seja, entender exatamente a função do gênero e a intencionalidade dele quando se lê um texto. Então, o letramento, ele avança no campo da simples alfabetização, do domínio do código linguístico, e ele adentra o território, né, da ideia de que você domina a escrita e você domina a leitura quando você também é apto para o domínio dos gêneros nos quais os enunciados se agregam, né? Voltando um pouco àquilo que Bakhtin dizia, que nossos enunciados eles se relacionam a determinados gêneros. Então, uma pessoa letrada é uma pessoa que não só domina o código linguístico, mas é capaz de compreender todos os tipos de gêneros e textos que lê. Da mesma forma, também é uma pessoa capaz de escrever em inúmeros gêneros. Então, a Magda Soares, com as suas 40 obras, palestras e aulas, ela é importante para a leitura no Brasil, uma vez que ela avança no conceito do ler como decodificação de códigos e ela amplia esse conceito para a ideia do letramento. Letramento, né? Você domina as tipologias e você domina os gêneros da escrita e domina os gêneros da leitura e você se torna um leitor apto para esses gêneros e tipologias e um escritor apto para esses gêneros e tipologias. O conceito de letramento é tão amplo, né, que ele se amplificou na atualidade para outros tipos de letramento. Então já se fala em letramento matemático, já se fala em letramento digital, já se fala em letramento literário. E todas essas pesquisas que vêm a partir da ideia do letramento, elas dependem muito, né? Elas dependem muito do pensamento e da ousadia de Magda Soares. Então, falando aqui um pouco em letramento literário, né? É muito difícil encontrar um leitor literário no Brasil. Na verdade, poucas pessoas têm o hábito real de lerem livros, né, literários, contos, crônicas, poemas, de fazerem isso algo da rotina. Compreendemos que a literatura ela nos faz avançar no sentido crítico do pensamento crítico. Então é necessário sim que o indivíduo leia a literatura para formar um pensamento a partir de pensamentos polifônicos, como afirma Bakhtin. Então, principalmente Cosson, que é um escritor que escreveu muito sobre letramento literário, ele já trabalha, né, o letramento no sentido literário. Como conduzir um aluno da educação básica para se tornar um leitor de poesias, para se tornar um leitor de romances, para se tornar um leitor de contos. Outras pesquisas na área do letramento, a partir do pensamento de Magda Soares, têm uma relação com o letramento digital. No sentido de que é impossível hoje pensar que a escrita ela é somente analógica, como era no passado, né? A escrita e a leitura elas avançaram do campo analógico para o campo digital. E a leitura no campo digital ela é diferente do que no campo analógico. Uma vez que a leitura no campo digital, ela me permite, como leitor,
o acesso a vários textos ao mesmo tempo, né? Então eu posso abrir uma página e fazer uma leitura de determinado texto, e eu posso abrir um hipertexto nessa página e ler alguma coisa acessória àquele texto principal que eu estou lendo. Do mesmo modo, é muito comum que na leitura digital eu já tenha um link para me conduzir a um outro espaço, a uma outra página e fazer uma leitura a partir daquela página que eu fiz. Então a leitura digital ela tem uma dinâmica diferente do que a leitura em um livro e ela necessita também de habilidades diferentes. Tanto o letramento literário como o letramento digital são assuntos que partem das pesquisas de Magda Soares acerca do letramento. Daí a grande importância dela, né? É aquela autora que ela inicia uma temática que é desenvolvida por outros, né? Ela é uma leitora ela é uma pesquisadora inicial de assuntos que se irão sobrepor novamente. Inclusive, letramento literário e letramento digital são ótimos assuntos de pesquisa para um TCC, porque ainda um pouco novos, né? No atual momento em que vivemos, a Magda Soares, inclusive, deu uma entrevista por estes dias, né? Ela vem sofrendo um pouco com a situação da educação na atualidade. Nós sabemos que a alfabetização é uma preocupação do governo atual, isso até é uma qualidade. Ele criou uma secretaria especial para a alfabetização, que inclusive a Magda Soares entende que é muito importante, né? Até aí tá tudo bem. O problema é que o governo atual ele retornou para aquela ideia antiga de que a necessidade de se utilizar um único método de alfabetização. Então, assim, o responsável hoje pela Secretaria de Educação no governo é um professor chamado Carlos Nadalim, que nunca foi um professor universitário, nunca escreveu nada. Enfim, ele tem uma experiência numa escola particular que ele gerencia, acho que no Paraná, e ele é altamente contra qualquer método que não seja o método fônico, né? Então ele faz textos assim, demolindo Magda Soares, ele dá entrevistas demolindo ela, e o objetivo é destruir a ideia do letramento, coisa que ele se opõe profundamente, da mesma forma que ele se nega a entender que qualquer método pode ser importante de acordo com o contexto e com a maturidade da criança. Então, a ideia desse governo é trabalhar somente o método fônico, né? A Magda Soares falou que tem mais medo disso do que do coronavírus, né? Um pouco, assim, fazendo gracinhas e usando humor. Isso seria, segundo ela, um grande atraso para o ensino no Brasil, porque nós estaríamos retornando àquele tipo de ensino tecnicista da ditadura militar, né? Em que, sim, ensinava-se a criança a decodificar o código, sim, ela até podia se tornar uma boa leitora, mas ela não avançava no sentido de domínio dos gêneros textuais, né? Então, ela decodificava, porém, ela não utilizava a língua no seu sentido mais amplo, né? Que é no sentido de uso, no seu sentido real, né? No seu sentido real e necessário, que é o sentido de utilização em sociedade. Eu volto a falar, né? Eu acho que é um momento, acho que é uma ideologia passageira. Eu creio muito que coisas que são feitas a partir de pesquisas, né? No caso, Magda Soares é bem clara nisso, né? O que ela escreve não é a partir de ideologias, mesmo que ela tenha uma e mesmo que todo mundo tenha, é a partir de pesquisas, principalmente baseadas na psicogênese de Jean Piaget e também na dialética de Mikhail Bakhtin. E como são feitas, enfim, todos os livros e pensamentos da autora feitos e elaborados a partir do pensamento científico, é muito difícil que uma ideologia passageira derrube tudo isso. Então, assim, eu vejo que Magda Soares plantou algo, que isso precisa ser cultivado, que a formação dos professores tem de considerar mais os aspectos da obra dela, como de outros autores aqui que eu já pus em relevância, né? Mas eu acredito que sim, ela não será esquecida ou apagada, né? Por qualquer ideologia que seja. A obra dela, na verdade, nem está mais só nas mãos dela,
como eu disse, há outros autores que pesquisam letramento matemático, letramento literário, letramento digital, né? E isso é muito atual e necessário. Lembrando também que o letramento digital, na pesquisa de algumas autoras que já, né, enfim, tentam entender melhor esse assunto, se trabalha na questão também da interpretação dos textos em redes sociais, no preparo dos alunos para entender como esses textos são feitos, qual é a condição de enunciação deles, né? O que pode ser verdadeiro ou falso ali, o que é uma coisa muito urgente na atualidade, principalmente nas pesquisas acerca dos discursos das fake news. Então, assim, tudo que Magda Soares fez é muito atual, muito necessário e muito urgente. Então, fica aqui o resumo, né? Ela trabalha muito a ideia da alfabetização, inclusive o que ela escreve vai ao encontro da BNCC. A BNCC ela não induz o professor a nenhum método. A BNCC ela é bem clara ao afirmar que qualquer método pode ser válido. Também a questão da maturidade do contexto da criança tem que ser considerado na alfabetização. Algumas aprendem melhor de um jeito, outras aprendem de outro. E fica essa ideia de letramento, né, que é o ensino da leitura, da escrita, mas mais propriamente aqui da leitura, no sentido do trabalho com os gêneros textuais. Eu trabalho a leitura e eu trabalho a escrita para enunciação. Então, quando eu enuncio alguma coisa, a minha enunciação deve estar ou num gênero primário ou em um gênero secundário. Então, não adianta você não trabalhar com o aluno os gêneros do discurso, né? A leitura e a escrita tem que caminhar para o domínio dos gêneros, porque é por meio dos gêneros que o aluno se inclui no mundo letrado. Só para avançar aqui, né? O pensamento de Magda Soares tem sido atacado, mas por ser um pensamento baseado em evidências científicas a partir de Bakhtin e Piaget e de alguns outros, e por ser uma autora que hoje já é referência estudada por tantos outros pesquisadores, é óbvio, do meu ponto de vista, que o pensamento dela não será esquecido e que ela é, sobre todos os aspectos, muito importante hoje para a formação dos professores. A formação dos professores é um grande problema na visão de Magda Soares, porque, infelizmente, as faculdades de pedagogia, segundo ela, né, também de letras, também de geografia, enfim, elas ainda se baseiam muito no pensamento antiquado e autoritário do ensino. Mas depende do trabalho com o ensino superior, o sucesso do ensino na educação básica, é isso que ela acredita. Por isso, a isso ela se dedica aqui já, né, no período em que ela vive, quase uma nonagenária, a trabalhar com professores da educação básica. Pessoal, obrigada, tá? Espero que vocês sejam curiosos em relação ao pensamento da Magda Soares, que leiam, que escutem várias entrevistas, tem um acervo muito rico dela na plataforma do YouTube, né? Ela gosta muito de participar, de enfim, ensinar com a experiência que ela tem. Então, eu espero muito que vocês procurem conhecê-la um pouco melhor. Se vocês se interessarem em fazer um TCC sobre ela, ou sobre o pensamento dela, né? Letramento digital, letramento literário, letramento matemático, né? São temas muito atuais e todos eles têm uma ligação com os estudos primeiros da autora. Obrigada.